Vitor, segundo a sua apuração, a Gleisi ocupando a vaga no Palácio do Planalto gera incertezas no mercado, é isso? É isso, né, Leandro? Antes de qualquer coisa, muito boa noite a você, a Ju, a Edilene e a todos. Leandro, há uma perspectiva, pelo menos uma incerteza, em relação a qual vai ser o papel de Gleisi Hoffmann, principalmente do ponto de vista do andamento da agenda econômica proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para a gente destacar que tanto Hugo Mota, presidente da Câmara, quanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já sinalizaram, inclusive publicamente, que estariam abertos ao diálogo em torno de projetos que visassem algum tipo de arrumação fiscal por parte do governo Lula, que é a principal preocupação hoje do mercado. O próprio ministro Fernando Haddad disse, há cerca de 2 semanas, que, além dos projetos já enviados daquele pacote que foi apresentado em novembro do ano passado, o governo estaria, inclusive, disposto a analisar, pelo menos, propostas que viessem dos senadores em torno de uma arrumação fiscal. O que, na verdade, preocupa alguns agentes financeiros é exatamente a posição de Gleisi Hoffmann em relação a essa agenda mais fiscalista. Ela sempre foi muito crítica à possibilidade, por exemplo, de revisão de gastos públicos. E a grande questão que fica é a seguinte: a partir do momento em que ela é a responsável, a principal responsável pela articulação política do governo, ela vai se empenhar a dialogar, conversar com os parlamentares pela aprovação de projetos com os quais ela não concorda? Ou ela vai, na verdade, assumir um papel mais institucional, vestir a camisa de governo e aí sim dar vazão a uma articulação política mais sólida, mesmo em torno de projetos que ela essencialmente não concorde, ou como posicionava-se contra apenas por ser a presidente do PT e ter que ter um papel um pouco mais político do que técnico, defender uma certa linha dentro daquilo que ela acredita. Agora, essa é a grande questão nesse momento, e como dizia a Ju, há uma série de incertezas também em torno do papel do Centrão em meio a essa escolha. Isso porque há essa resistência por parte de alguns líderes partidários, alguns expoentes desses partidos, tanto de centro quanto de centro-direita, de embarcar no governo Lula com aquela perspectiva, inclusive, de que essa aliança firmada agora fosse, pelo menos, uma semente de alguma aliança eleitoral que viesse a ser consolidada para 2026. Então, o governo Lula tenta atrair partidos ao centro, como o PSD, o MDB, o PP, enquanto a gente observa, na verdade, essas lideranças ou se posicionando de uma forma bastante crítica, ou tentando manter certa autonomia ou uma distância segura em relação ao governo Lula, querendo, é evidente, estar presente, ter representatividade, mas não necessariamente se portar como base do governo, posicionando-se de uma forma, inclusive, muito independente. Então, são essas... Por sinal, Vitor, desculpa interrompê-lo, nesse contexto todo da indicação da Gleisi Hoffmann, agora há alguns dias, o próprio PP, o Progressistas, o Ciro Nogueira, deixou ali subentendido que poderia, sim, o partido sair do governo. E o partido conta com o ministério no governo. Exatamente, né, Leandro? A gente vê outros partidos, por exemplo, como União Brasil também, que vem tentando evitar, né, apesar de ter também essa representação na esplanada dos ministérios, evita se colocar como governista, coloca-se como um partido independente. Portanto, essas são, na verdade, as grandes questões nesse momento e, evidentemente, a gente vai falar também sobre os impactos econômicos mais para frente.